Olá, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast A Tangará que eu quero, sempre trazendo para vocês as informações, conversando aí com diversas personalidades da cidade, né? E vários assuntos trazendo para vocês dos nossos episódios aí, com grandes empresários, com figuras políticas, empreendedores aí em diversas áreas da cidade de Tangará da Serra, na Tangará que eu quero. Para você que está chegando agora no nosso canal, já peço para que você possa se inscrever, para você estar aí assistindo os outros conteúdos, né, os outros episódios que já está disponível aí no nosso canal. Deixa o seu like se você puder, né? E se você também puder fazer o seu comentário, interagir com a gente aí, qual as pessoas que você quer vir aqui no Tangará que eu quero, nós estaremos trazendo para você. Porque hoje nós estamos recebendo aqui no canal A Tangará que eu quero, ele, vereador Eduardo Sanches, está conosco aqui hoje, no Tangará que eu quero. Quero já dar as boas-vindas para você aqui no nosso canal, Eduardo. Obrigado, Luiz, para participar aqui do podcast Tangará que eu quero, né? A gente vem sempre acompanhando, diversos amigos já estiveram aqui, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade aí de conversar de fato da Tangará que a gente espera, da Tangará que a gente quer. Oh, maravilha, maravilha. Para nós é um prazer estar recebendo o vereador Eduardo aqui no nosso canal. Iniciando o vereador já é uma figura já conhecida na cidade de Tangará da Serra, mas de repente alguém que está chegando no nosso canal pode não conhecer ainda a fundo. Quero que o vereador dá uma falada pra gente, a sua origem, se você nasceu em Tangará, quanto tanto chegou aqui, pra gente começar o nosso bate-papo. Perfeito, então sou tangaraense, nasci aqui em Tangará, meu pai e minha mãe vieram de São Paulo e do Paraná. Meu pai chegou aqui em 1967, da família do Ramon Sanches Marques, que também foi vereador na primeira legislatura aqui em Tangará da Serra. Então, meu tio-avô, que é o Ramon Sanches Marques, né? Ele veio para cá e em seguida veio o meu avô, que era o Silvestre Sanches Marques. E aqui eles residiram, foram pioneiros dessa cidade, né? Então, meu pai e minha mãe se estabeleceram, se conheceram aqui. Meu pai veio de São Paulo, minha mãe veio do Paraná, se encontraram, casaram aqui e nasceu o Eduardo, né? Ou melhor, o Carlos Eduardo, que é o Eduardo Sanches. Então, eu sou tangaraense daqui, minha família pioneira sempre teve presente aqui, né? Então, como eu falei, o Ramon Sanches Marques acho que é a figura mais emblemática engano, nesse sentido. Foi em 77, Eduardo, que ele faleceu? O ano que eu nasci, o ano que eu nasci, 77, né? Em maio de 77, salvo engano, dia 8 de maio. Eu não era nascido, mas foi um episódio triste, né? Onde, naquela região próximo da Unic, né? Onde era a propriedade ali, ele estava numa chuva, né? Torrencial, e estava debaixo de um pé de árvore e caiu um raio, né? E acabou falecendo num raio muito novo ainda naquele momento, né? Então, perfeito. Ele já tinha sido vereador aqui em Tangará, na primeira legislatura. Teve aprovação do primeiro loteamento em Tangará da Serra, que foi a Vila Alta, que já era o Ramon Sanches Marques. E todas as pessoas que me falam, né, que têm lembranças dele, sempre muito positivas, né? Cara visionário, né? Sim, o próprio colégio Ramon Sanches Marques, naquela época, foi uma doação de um terreno. Inclusive, foi lá que eu vi alguma coisa, o histórico do Ramon Sanches lá. Tem bem na entrada. 77, foi no mês de maio que ele aconteceu essa fatalidade, o mês de maio de 77. E aí, então, nossa família sempre esteve aqui, né? Depois veio mais parentes. Depois também a família da minha mãe se estabeleceu aqui. Então a gente é de Tangará, é de casa, nasci aqui. Saí para estudar, Luiz, em 2009, né? Então eu fiz até o segundo ano aqui. O terceiro ano mudei para Cuiabá. Aí após, acabei passando na Federal de Pelotas, na UFPEL, no Rio Grande do Sul. E lá eu cursei o curso de Engenharia Civil, Luiz. Engenheiro Civil. Então eu me formei em 2015. Depois de formado, Luiz, eu rondei esse Brasil. Aí eu trabalhava numa empresa chamada Alphaville Urbanismo, de condomínio fechado. Certo. E aí eu fui morar em Palmas. De Palmas fui morar em Manaus. De Manaus fui morar em Campina Grande, na Paraíba. Olha aí, rodou bastante. E aí, depois de Campina Grande, na Paraíba, tudo fazendo empreendimentos, né, horizontais de condomínio, eu falei, agora acho que é hora de voltar para Tangará. Voltar para minha cidade natal. E isso foi final de 2018, Luiz, que eu voltei para cá e aí sim reestabeleci, né? E aí iniciei minha vida profissional aqui, né? Porque até antes, como estudante. Então em 2018 já iniciou na área da formação, né? Já começou a trabalhar. Perfeito. Meu pai sempre atuou na área da construção civil e foi minha fonte de inspiração de fazer engenharia civil, né? Correto. Meu pai só cursou até o terceiro ano, formou no SEJA, inclusive, mas sempre teve esse conhecimento prático da área de construção civil, foi servente, foi pedreiro, e aí ele atuava nessa área da construção e me motivou. Então, quando eu voltei para ajudar meu pai, onde ele construía imóveis e vendia. Isso, perfeito. Aí, depois de um tempo, acabei junto com meu primo,
a gente montou uma sociedade e aí foi onde que a gente começou a empreender junto aqui em Tangará. E foi o que me motivou, de fato, até entrar na política. Porque naquele momento que a gente começa a empreender, a gente começa a ver algumas burocracias, né? Alguns entraves. E aí, de fato, a construção civil, ela está muito ligada à questão política, né? Sim, sem então, dúvida. É o setor que mais movimenta do ponto de vista do PIB, do governo federal. Sim. E então, é o primeiro que sobe e é o primeiro que cai. Então, naquele momento, eu falei, cara, a gente tem que participar, tem que buscar entender, tem que dar contribuição, né? Certo. Nesse sentido. Então, foi aonde que... Foi um dos motivos, então... Foi um dos principais motivos que me fez... área da construção... a família já tinha um histórico de política, inclusive a Beth Ramão também. Perfeito. foi. Então, na primeira legislatura foi o Ramon Sanches Marques, que era meu tio-avô. E na segunda legislatura foi a filha dele, que é a Elizabeth, que é a Beth Sanches, que era professora junto com a Tereza. E foi a primeira mulher vereadora em Tangará da Serra. Olha aí. Um fato histórico. Ela foi já o segundo mandato, foi na segunda legislatura. Porfirão, prefeito. Perfeito. A Beth, então, assumiu, ficou aí na Câmara também uns 6 anos, que era 6 anos. 6 anos na época. Então, o vereador, o Ramon Sanches, ele faleceu ainda no mandato, né? Porque em 77, eu né? Porque foi em 76 a emancipação. E em 77 ele faleceu, estava ainda no decorrer do mandato. Possivelmente ainda, possível mandato, o suplente que assumiu. Vereador, e aí em 2018 já se chegou a integração, estabilizou, começou a atuar na área da construção e já em 2020 já colocou o nome à disposição da vereador de Tangará da Serra, e foi uma surpresa, porque, na verdade, assim, principalmente os políticos, aquelas pessoas, não sabiam quem era Eduardo dos Santos. Foi uma surpresa muito grande em 2020, você aí, quase o mais votado, faltou poucos votos para alcançar. 5 votos. 5 votos, né? 5 votos. Foi uma surpresa muito grande ou assim, para quem não conhecia, mas para a tua base, você já estava fazendo um trabalho que tinha uma expectativa de uma eleição. Perfeito, Luiz. Foi uma grata surpresa de fato, né? Então, assim, quando eu voltei para cá, a gente começou a empreender, a gente viu esses entraves, viu essa burocracia, e eu comecei a sentir esse movimento, falei, eu tenho que contribuir. E a forma de contribuir, acho que é escalar os passos. Então, eu falei, acho que como vereador, na casa, na legislativo, vai ser muito interessante, porque a gente estava passando num momento que a gente deveria reformular algumas leis, né? Sem dúvida. Então, a gente tem um Código Tributário de 96, tinha um Código de Obras de 2015, tinha um Plano Diretor de 2015, Lei de Parcelamento de Solo antiga. Então, muitas leis antigas nesse sentido, que eu tinha essa missão de contribuir, falei, agora é o momento de reformular. Então, eu sempre ansiava por isso, naquele momento, mas é uma tomada de decisão muito difícil, principalmente ao cargo de vereador, né, Luiz? Eu falo que a eleição, sem dúvida. Eu participei agora de 2022, de eleição de deputado estadual, junto, coordenando uma campanha, e a gente vê o quanto que a de vereador é difícil. Não, sem dúvida. Então, eu tinha aquela motivação, eu estava naquele momento namorando ainda, então eu tive uma conversa com a minha esposa hoje, que é a Camila, né? Eu falei, amor, eu quero ser vereador, eu quero me candidatar nisso. Isso já estava nos finalmente ali já, sabe? Eu estava afiliado no PSL naquele momento, então já deixei programado, se der certo eu vou, né? E aí ela falou, então tá, eu apoio. Então eu precisava desse apoio da família, né? Apoio dela naquele momento. E assim que ela deu sim, Luiz, aí de fato a gente começou esse movimento e teve muita ajuda, sabe? Assim, eu acho que foi algo gratificante, porque a gente recebeu muito apoio, né? Então, pessoas como eu era muito conhecido, né? A família nossa, de certo modo, já é pioneira, já é numerosa. Aí entidades de classe me ajudaram muito, porque a gente veio numa proposta realmente muito clara e objetiva, sabe? Então, de reduzir alguns entraves, diminuir a burocracia, corte de gastos nesse sentido. E aí, o que a gente fez, pegou o movimento da política, Luiz, estava passando por transformação. Então, em 2018, teve a eleição do Bolsonaro, que já foi uma eleição com maior nível de tecnologia, né? O celular na mão. Pandemia, né? Mais fácil de se comunicar naquele momento. E aí, em 2020, eu junto com o celular na mão, a gente fez um sucesso total, porque a gente soube se comunicar, soube usar as redes sociais muito bem, e a mensagem nossa chegou, né? Então eu falo que, assim, eu não imaginava, de fato, ter essa votação expressiva da forma que foi. Então eu fui o segundo mais votado, mais novo vereador, né? Numa primeira candidatura, fiz 1.120 votos. É difícil, e tinha muitos colegas, né? A gente sabe que teve 247 candidatos em 2020. Então, assim, tinha um amigo que era conhecido, tive funcionário meu que foi candidato a vereador. Que era pedreiro da minha obra, eu falei, cara, tem que ir, tem um sonho também, tem que ir. Então, realmente foi muito acirrada. Mas eu falo que foi uma grata surpresa, foi algo realmente emocionante. Falo que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida até hoje. Eu lembro que na apuração travou o sistema do TSE, né? E aí a ansiedade bate. E a hora que travou, eu estava em 12º. Eu lembro que a Maria Helena, que é uma indígena do PL, ela estava em primeiro naquele momento, travou com 200 e poucos votos e eu apareci em 12º. E aí eu tava no comitê,
E aí eu tava com aqueles extratos de urna, né? Sim. E eu somei diversos extratos, deu 300 e poucos votos, né? E pra quem eu falava, não, Eduardo, você tá eleito. E eu não tinha conhecimento, falei, não, cara, eu acho que eu tô bem, já me surpreendeu positivamente. Mas não tinha ideia. E quando destravou, eu tava jantando com um casal de primos nosso, né? Certo. E aí foi aquela alegria, a gente fez uma passeata e graças a Deus... Foi 1.020? 1.120. 1.120. O mais votado foi o vereador Davi de Oliveira com 1.125, né? 5 votos de diferença. 5 votos de diferença. Mas foi, nossa, assim, no final a votação, ela representa sim, mas o sentimento de vitória foi... Nossa, para vereador, alguns críticos e alguns analistas falam que é uma eleição mais difícil do mundo, porque você às vezes disputa até com parente, com irmão, com tio, com sobrinho. Alguns disputam com sogro, com sogra. É uma eleição realmente muito difícil de conquistar a eleição para vereador. E aí, eleito, vereador Eduardo Sanches, né? Hoje nós estamos aí praticamente com 3 anos e meio de legislatura. Já entrou com uma proposta clara para os eleitores, para aqueles que acompanhavam. E adentrando dentro da legislatura nesses 3 anos e meio, tiveram algumas pautas que o vereador abraçou essas pautas para tentar viabilizar e destravar algumas coisas dentro da nossa municipalidade. E nessa linha, começando pelas primeiras pautas que o vereador pegou como bandeira e falou, vou trabalhar nessas pautas. Conseguiu avançar, está avançando ainda, há uma probabilidade boa? Perfeito, Luiz, foi justamente nesse sentido. Então, a partir de eleito, né, Luiz, a gente foi se inteirar, fui buscar regimento, disputei naquele momento já na primeira sessão, né, a presidência da Câmara, onde o Fábio Brito foi vitorioso naquele momento, né? Ele já se colocou Câmara, naquele momento, naquela votação. Certo. E depois a gente iniciou o mandato, né? E a primeira proposta relevante do mandato, que foi uma bandeira, realmente era o processo seletivo. Então, naquele momento eu fiz até um processo seletivo para estar contratando o chefe de gabinete, né? E aí eu contratei a Gabi Corsino, né? Que também ela foi uma grata surpresa para mim, não conhecia, ela era jornalista de profissão e ela me acompanhou 1 ano e meio, depois ela foi chamada agora para trabalhar, já faz cerca de 2 anos, em Lucas do Rio Verde, junto com o prefeito lá, e está desempenhando um papel legal junto com o Miguel Vaz, que é prefeito de Lucas. Certo, então foi a primeira realmente checklist ali nas propostas de mandato, né? Então era fazer um processo seletivo e de fato foi feito e a gente cumpriu, seguiu junto. Seria a segunda assessoria ou a primeira? A primeira que é a chefe de gabinete, né? A primeira assessoria. A segunda foi um amigo, né? Indicação direta. Foi um amigo que tinha sua esposa que estava lá, que já também acompanhava, me ajudou na campanha, fez esse acompanhamento e também tinha muita facilidade na parte de marketing digital. Correto. Porque eu coloquei essa bandeira, sabe, Luiz? Como a gente chegou através da comunicação, né? Eu tinha muito claro que a gente tem que ter transparência no nosso mandato. Sem dúvida. Então, através da Amanda, né? Que ela tinha muito domínio nesse sentido. Então, ela também esteve comigo, depois acabou também mudando de Tangará. E foi feita uma mudança. Fez a mudança, ela acabou também mudando de Tangará. E aí onde que foi a troca, daí eu tive com o Jones, né, que me seguiu até agora, aonde ele sai para fazer também uma pré-candidatura de vereador. Correto. E aí nesse momento eu tô com o João Coimbra lá, tá me ajudando, tô com só um assessor por enquanto, né? Tem que fazer o seletivo pro segundo, tá terminando agora. Agora também tá acabando, né? Mas foi legal nesse sentido. E aí, de fato, a gente teve bandeiras claras nessa questão, né? Então, assim, eu me elegi muito forte na questão da liberdade econômica. Então, naquele momento, o Bolsonaro tinha feito o MP da Liberdade Econômica e aqui em Tangará já tinham tentado colocar um contexto de legislação parecido, mas na primeira votação eu lembro que tinha sido aprovado, numa segunda tinha sido rejeitado e a gente levantou essa bandeira de uma forma diferente de se comunicar, né? Certo. Que de fato ela abrange muitas questões e desburocratizava mais de 285 atividades. Então eu tinha levantado muito forte essa bandeira. É um projeto que eu não poderia botar do legislativo, porque dava inconstitucionalidade, né? Não tinha legalidade enquanto vereador, porque a gente atuava muito forte também no Código Tributário, porque a gente tirava as exigências de alvará no primeiro momento de 285 atividades, para aquelas atividades de baixo risco. Então foi um primeiro trabalho que a gente fez em conjunto com o Executivo Municipal, a qual eu agradeço a Anja, a secretária de Fazenda. O Executivo entendeu o recado do vereador. Sim, o Wander já tinha também essa bandeira, né? Tinha essa visão que ele vem do meio do empreendedorismo, né? Ele foi presidente da CITES, então ele já tinha essa visão e a gente conseguiu alinhar esse contexto através da Anja, secretária de Fazenda, que faz um excelente papel nesse sentido, e soube entender e soube colocar no papel. E o melhor de tudo, Luiz, se tornou realmente aplicável. Porque as pessoas estão realmente... Eu falo, a gente tem muita legislação, só que de fato a aplicabilidade dessas legislações são muito baixa. Então a gente tem muita lei para pouca aplicabilidade. E aí, de fato, então, com a liberdade econômica, a gente conseguiu implantar, conseguiu se tornar aplicável. Logo em seguida veio um novo projeto, aonde aqui em Tangará tinha uma cobrança inconstitucional de alvará para o microempreendedor individual, que é um MEI.
Certo, e a gente tem mais de 4.500 MEIs em Tangará estabelecidos e que pagavam alvará de forma inconstitucional. E aí também junto... Esta lei já veio também para... Então depois da liberdade econômica já veio essa legislação e a gente revogou essa cobrança que era inconstitucional. Então eu falo que só por isso, Luiz, naquele momento já tinha visão que valeu o mandato. Porque de fato a gente conseguiu estabelecer, né, uma comunicação direta e dar oportunidade de trabalho. Né? Eu falo que o que realmente vai mudar um contexto social de qualquer pessoa, Luiz, é o trabalho. Sem dúvida, Então, se a gente desburocratiza, se a gente simplifica, que é uma palavra mais fácil, né, para o pessoal entender, se a gente simplifica as condições e o cara vai trabalhar no primeiro momento, depois ele vem regularizar, cara, a gente dá condição de você colocar um pão em casa, você ter um trabalho digno de fato e fazer o que é correto. Porque às vezes estimula o cidadão, ele vai ter que correr atrás de toda a documentação para depois ele iniciar. Esta lei ela veio para inverter. Justamente. Né? Então, todas as atividades de baixo risco tinham estabelecido já esse poder de trabalho imediato e aí depois só que regularizavam. E grande parte dessas atividades de baixo risco são microempreendedores. Então, que de fato tem uma facilidade muito grande na sua regularização, né? Sim. Então, foi algo assim, eu falo, a gente conseguiu mudar um contexto de Tangará que vem exercendo um papel importante ainda, porque a gente tem que entender que Tangará tem um setor muito forte de comércio e serviços. E grande parte dessas atividades são nesse sentido de comércio e serviços, onde a gente conseguiu simplificar. E eu falo que só por isso já valeu a pena todo um contexto de mandato, Luiz. Mas isso foi num primeiro ano, né? E depois a gente veio lutando em outras legislações, né? Que a gente tem avançado. Depois pegamos também junto um contexto do início do mandato da época da pandemia, né? Foi onde muito a gente ruim, né? foi muito difícil aquele momento, Luiz. A gente conseguiu também estabelecer algumas leis, né? Principalmente aí para a questão das academias, da volta às aulas, tornando a atividade de educação como atividade essencial, que a gente conseguiu conduzir isso com, de certa forma, com uma maestria, né, para a gente conseguir superar essa questão. E aí, de fato, a gente entrou em outras legislações, que daí são as legislações do Código de Obras, né, que a gente participou muito ativo, né, como engenheiro civil de formação, então. Também avançou para essa revisão. Para essa revisão. Depois a lei de parcelamento de solo, que envolve toda a questão de desmembramento, remembramentos, condomínio de chácaras, condomínios de chácaras rurais, que foi outra pauta extremamente gratificante participá-los, porque a gente tem uma característica aqui em Tangará de ter muito condomínio de chácaras, né, chácaras rurais, mas não tinha legislação para isso. Não tinha nenhuma legislação específica que falava assim, Luiz, você vai fazer um condomínio de chácara? Cara, sua chácara tem que ter 2.000 metros, tem que ter isso, tem que ser aquilo. Não tinha essa legislação. Não havia uma regulamentação para isso. Não havia. Luiz, e o que não tem regulamentação, o pessoal não vai deixar de fazer. Sem dúvida. Eles vão fazer. Só que vão fazer, infelizmente, de forma irregular. E não é porque não quer, é porque não tinha legislação. O município não tinha esses parâmetros estabelecidos, sabe? Isso era uma coisa muito clara para mim, sabe, Luiz? Quando a gente dificulta, ou quando a gente não tem legislação, ninguém vai deixar de fazer as coisas. Vai fazendo, vai só que seguindo. Vão fazendo da sua forma. Aí depois... E isso nem sempre é bom, né? E de uma forma que, de repente, depois que vai regularizar, vai já estar desordenado as coisas. Desordenado, perfeito, Luiz. E aí, o que acontece? Na lei de parcelamento de solo, que foi anterior da lei do Código de Obras, Luiz, foi estabelecido ali as normatrizes, as diretrizes para sítio de chácaras de recreio e para condomínios de chácaras de recreio. Olha aí. Então, ali foi estabelecido, de fato, essas questões. Foi estabelecido para condomínios industriais, loteamentos industriais, e também veio dentro da mesma legislação a legislação de condomínio, que era uma legislação específica também, que veio nesse arcabouço aí da de parcelamento de solo. Então, graças a Deus, agora, de fato, a gente tem as regras do jogo. Eu falo, o empreendedor tem que saber as regras quando chega na prefeitura, né? Sim, o que eu preciso para empreender? O que eu preciso para fazer um condomínio de chácara rural? E agora a gente tem esses parâmetros. Você precisa atender essas condições aqui. E tem a grande satisfação que em breve aí vai ter o primeiro condomínio de chácaras rurais aí, do nosso amigo Danilo, que conseguiu avançar na legislação pertinente, sabe? Tá com os últimos projetos para aprovação e vai ser lá na linha 12. Preciso falar, o condomínio Caltrivilha aí. Parabéns, Danilo, porque realmente vai mostrar para nós que é possível, Luiz. Sim, tem sem dúvida. Vai ser o primeiro, de fato, condomínio 100% regularizado. Quantos que vão vir aí aproveitando essa regularização, essa regulamentação, porque estavam todo mundo perdido. E agora esse fazendo abre a porta para outros empreendedores. Já falo em primeira mão aqui, Luiz, o Tangará que eu quero, que venha uma legislação para a Câmara. Possivelmente após o recesso, ainda não vai dar tempo de voltar antes do recesso, porque a gente só tem mais uma sessão, mas vai ser a lei de regularização das chácaras e sítios de recreio. Olha aí. Então agora, de fato, a gente entendeu quais são os parâmetros e agora vamos dar a oportunidade de regularizar. A gente precisa que regularize, né, Luiz? Não. Quantas chácaras nós temos em Tangará que não são regularizadas? Isso todo mundo perde.
Perde quem adquiriu a chácara, que infelizmente está numa matrícula, numa escritura em condomínio, que não tem a sua legalidade 100% firmada naquela questão, Você né? sonha com a documentação regular da sua propriedade. E não tem, né, Luiz? Eu falo, a gente tem que estabelecer esse canal de avanço cultural, sabe, Luiz? Sim, eu falo isso sim. muito claro sempre pro meu pai, sabe? Falei, pai, a gente tem que deixar os documentos sempre em dia, sabe? Seja qualquer coisa que a gente compre, cara, vamos avançar, vamos escriturar, vamos matricular, porque daí de fato é nosso, né, Luiz? Sim, sim. Só que isso é um avanço cultural, né? Então a gente vai ter oportunidade agora com essa lei da regulação das chácaras de querer conseguir fazer esses avanços nesses condomínios que há tanto tempo, né, foram realizados, principalmente na região da linha 12. A São José tem bastante também sítios que vêm sendo estabelecidos, né, que vão poder encontrar, Nossa Senhora da Aparecida. Enfim, a gente espera que de fato seja uma legislação que as pessoas consigam gerar aplicabilidade e que a gente consiga regularizar. Porque a cidade está chegando... Você sai da cidade com a regularização dos loteamentos urbanos, né? Do REURB, do REURB e entra já perfeito. Nesta área rural para também ajudar. Porque a cidade está chegando nessas áreas. Não, né? Eu falo, dúvida. Agora a gente vai falar do plano diretor mais tarde. A nossa zona de expansão chegou na linha 12. E a gente precisa regularizar as chácaras da linha 12, porque já fazem parte do nosso contexto urbano, de certo modo, por mais que tenha essa característica. Então a gente tem que avançar nesse sentido, né? E vai ser mais uma oportunidade única aí. Luiz, a gente vai ter um prazo possivelmente de 2 anos dessa legislação, né? Porque também tem que ter um prazo temporal, né? Para que as pessoas possam fazer. E eu acredito que a gente vai avançar muito nisso aí. Vereador, e aí, nesse trabalho aí, de 3 anos e meio praticamente, talvez a gente pensa que 3 anos e meio é um prazo muito longo, mas se a pessoa for naquela forma acelerada, o prazo passa muito rápido, já está chegando aí, final do ano de 2024, encerra-se o mandato, né? Mas nesse período desses 3 anos e meio, muitas coisas aconteceram. Mas também muitas coisas deixou de acontecer para destravar. Ainda nesta questão de edificação, nós estamos tendo um problema muito grave em Tangará da Serra, que é a questão dos loteamentos que está parado, né? E aí o parlamento, na sua função de fiscalização, está ali cobrando e tal, tem a sua parcela de contribuição para estar sentando na mesa com o Poder Executivo, com os órgãos regulamentares, para que isso possa destravar ainda este ano? Perfeito, Luiz. Acho que esse é o principal contexto, né? Sim, que a gente tem evidenciado. Então, foi enviado pela promotoria, pelo Ministério Público, uma notificação recomendatória ao Executivo Municipal e a cada empreendimento que estava na sua fase de aprovação, dizendo que não deveria ser aprovado até que se houvesse a questão de saneamento básico, que envolve tanto água quanto esgoto. Certo. E a gente vem nessa celeuma, de certa forma, Luiz, há um tempo já. E isso é muito ruim para Tangará. Não, sem dúvida. Porque isso prejudica muito, né? Isso onde a gente não consegue avançar em diversos loteamentos, movimentar o setor da construção civil. Então, por fim, foi estabelecido um canal de comunicação entre o Executivo Municipal, o Ministério Público e os empreendedores, onde vai ser firmado um TAC, nesse sentido, para liberação de 5.000 unidades habitacionais de loteamento. Então, esse TAC está sendo construído. Na última sessão extraordinária que a gente teve, a gente votou uma suplementação orçamentária de 515 mil para a realização dos projetos por parte do município de 3 grandes obras, que seriam elas quais? Uma estação elevatória na região do San Diego, Monte Líbano, que vai atender tanto o hospital regional, que a gente não tem o esgoto do hospital regional ainda, se preciso falar. Nossa. Vai atender tanto o hospital regional quanto os loteamentos naquela região. Depois a interligação dessa elevatória até proximidade do supermercado Paredão, que aí já tem rede, e uma ampliação de 30 litros por segundo na nossa estação de tratamento no Ararão. Então o município vai ceder esses 3 projetos para o Ministério Público. Após firmado esses 3 projetos, vai ser realizado esse TAC, e aí a assinatura, os empreendedores vão pagar uma contrapartida nesse sentido por lote, entende? Que, salvo engano, são próximos de 2 milhões de reais, e aí vai ter a liberação dos terrenos. De fato, Luiz, a gente aprovou, então, há cerca de 10 dias, né? Essa suplementação vai ser realizada a contratação e o projeto. Então, entre esse caminho de contratação e projeto, até para chegar à formulação e entregar esses projetos ao Ministério Público, eu imagino que num cenário otimista vai ser de 60 a 90 dias, porque são projetos... Não são projetos tão simples, né? São projetos grandiosos e tem que ser um projeto executivo, que é um projeto formado já, né? Para que o município possa licitar. Então, após a entrega do projeto, que vai ser formatado esse TAC, assinado, e aí ocorre a liberação. Então, de fato, se acontecer, Luiz, possivelmente seja aí num período otimista aí de no mínimo 90 dias para entrega, né? E aí depois a formulação e assinatura, e aí sim vai ocorrer
a liberação daquele momento. E diversas obras estão condicionadas a essas questões, né? Porque cada empreendimento leva o desenvolvimento daquela região, né? Então a própria Tancredo, né, também está calcionada, né, a aprovação daquele loteamento, salvo engano é Boulevard Tancredo, que vai ser um lindo loteamento, naquele sentido entre o Buritis e a Tancredo. Tem uma outra abertura de mobilidade urbana sensacional, que vai ser um condomínio fechado na região da Unic, que vai abrir a Avenida Leontina Dolores, que era a esposa do Ramon Sanches Marques, próximo a Goma Grill ali, sentido também San Diego Monte Líbano, onde vai ter uma avenida de 60 metros de largura que vai interligar. Então os loteamentos trazem desenvolvimento, porque eles trazem contrapartidas de mobilidade, de investimento, né? E a gente precisa de fato nisso avançar, né? Então eu acredito que tem um caminho definido agora, Luiz. De fato a gente sabe qual o caminho que está definido para a gente chegar lá. Então os passos estão sendo cumpridos. Então a gente aprovou o crédito, contrata agora os projetos, que são esses 3 projetos que eu listei. Os projetos se entregam no Ministério Público, realiza o TAC, assina e aí depois... Com os projetos elaborados, esse TAC ele vai estar liberando esses empreendimentos. Então foi uma premissa do Ministério Público de entrega dos projetos executivos. Com esses projetos entregues vai ser formulado esse TAC junto com os empreendedores, Prefeitura e SAMAI. Assinando o TAC, o município vai emitir os decretos de aprovação onde realiza o registro e aí realiza de fato os lançamentos desses loteamentos e condomínios, né, que são cerca de 9 ou 12 empreendimentos em Tangará. Todos parados devido a essa situação. Todos parados nesse momento, projetos, grande parte deles com todos os projetos já protocolados, definidos e aprovados nesse contexto, porém sem o decreto de aprovação do loteamento, porque devido a essa notificação recomendatória, né? Vereador, houve algum momento que a própria Câmara, o próprio Executivo Municipal propôs para o Ministério Público? Veja bem, um contexto, Tangará da Serra realmente precisa resolver vários problemas cultural. Mas conversando com alguns empreendedores, até no nosso canal, nós entendemos que o problema de saneamento básico do Brasil é crônico. Ele é crônico, não tem como resolver da noite para o dia. Não se pensou em liberar esse loteamento com todas as ligações já para a sua rede de esgoto, tudo pronto, para num futuro, quando tivesse pronto as elevatórias, tivesse as lagoas de captação, tudo pronto, você ligasse esse esgoto, porque a fossa... o vereador que é desta área, a fossa séptica sempre foi usada na cidade de Tangará da Serra e também em outra cidade. Sim. Nós não temos em Mato Grosso aí cidade de 100% de esgoto. E Tangará da Serra, por não ter 100% de esgoto, parado os loteamentos. Não tem no Brasil, eu falo. Não, no Brasil. A gente viu que foi feito marco de saneamento. Exatamente, agora, recentemente, no anterior. No governo do Bolsonaro, foi feito marco de saneamento que estabelece o quê? Que até em 2030, até 2033, as cidades devem atingir 90% da rede coletora de esgoto e 100% de abastecimento de água. Isso falei, mas isso é uma lei, então até 2033. Não, mas se vai acontecer, isso aí é uma outra, porque a lei fala, tem que acontecer até 2033. Será que vai acontecer? Mas assim, tem que ser programado para acontecer. Sim. Por quê, Luiz? E aí é um fato realmente, assim, eu vejo que está sendo proposto de uma forma que não houve diálogo. Se a gente tem uma legislação federal que fala que o município deve atingir 90% da rede coletora de esgoto até 2033, porque a gente tem um impeditivo nesse momento, diante desse contexto. Exatamente. Então, realmente, é um fato muito grave. E aqui em Tangará, a gente tem 33%, salvo engano, de rede implantada, que é da Rua 19, praticamente até na Rua 1, rede implantada em funcionamento. Temos da Rua 1 até a Avenida das Palmeiras, ali, um contrato do PAC 2, salvo engano ainda, que tem mais cerca de 27% a 30% de rede implantada que não está interligada, Luiz. Não. Desde 2015 a 2016. E temos um reator anaeróbio lá na represa ainda, que está num processo judicial, que eu acompanhei, uma vistoria até, de um perito judicial, que também está uma obra parada desde aquela questão judicializada nesse sentido. Então, acho que, de fato, o município de Tangará da Serra está sendo penalizado por essa notificação recomendatória, onde a gente não consegue avançar, entendeu? Nessa questão, sendo que a gente está balizado por essa legislação federal, que é justamente a MP, certo? Do Marco Legal de Saneamento, que permite essas questões, permite fazer parcerias, permite o município avançar. E o mais agravante, os municípios que não avançarem, eles vão fazer, já tem uma lei estadual aprovada na Assembleia, que fez blocos de regionalização. Então, o Tangará tem esse compromisso e esse objetivo de avançar, porque senão possivelmente vai ser inserido num bloco de regionalização e vai passar por um consórcio, alguma coisa num futuro. Esse bloco, então,
E até parou de discutir esse assunto. O Estado, então, dividiu em pedaços, entendeu? Tangará faz sim. parte de uma dessas cidades. Então, assim, os municípios que não avançar, Luiz, possivelmente eu vejo o governo abrindo um bloco desse de cidades, entendeu? E passando para outro ente privado, possivelmente, para estar realizando. Então, assim, Tangará vai avançar nesse sentido, eu acredito sim, principalmente com essas 3 obras que eu disse para você, e a gente destrava. Mas, nesse momento, realmente é uma dor a gente não poder avançar eu como nesse morador assunto. de Tangará da Serra, como participante da sociedade, eu não me conformo com esse travamento. Eu percebo que o executivo faltou um pouco mais de empenho de impor também, porque é um poder executivo, ele é que comanda. Ele é que manda na cidade, entendeu? Aí temos que respeitar os órgãos reguladores, mas também temos a lei federal, e a lei federal fala que é 2033. Aí o município fica com a mão amarrada, recebendo e ouvindo tudo de goela abaixo, e a cidade parada, estagnada, os empreendedores sem poder empreender, grandes investimentos parado, e a cidade só defiando, né? E um setor que é o primeiro setor que avança, igual eu falei, né? Então, fica difícil. A gente aprovando esses loteamentos agora no futuro breve, a geração de emprego, o mercado imobiliário que movimenta em compra e venda, construção. E eu falo que essa cadeia da construção civil é muito forte, porque ela emprega desde o rapaz sem conhecimento até quem tem conhecimento técnico de fato, entendeu? Então ela emprega todo mundo nessa cadeia, né? Então, assim, a gente espera que isso avance, que a gente consiga destravar essa barreira, libere esses loteamentos e dê esse potencial, né? E nesse sentido também o plano diretor agora vem ajudar também. E aí, meu nobre, nós entramos nesta seara de grandes empreendimentos, construções, e aí a preocupação é a crise hídrica, né? Nós precisamos até provocar, mas como o vereador é atuante, está atento a todas as searas do municípios, né? Como que está a questão da água em Tangará da Serra? O vereador tem acompanhado para passar para a gente como que está essa situação? Perfeito. Então, realmente, o projeto foi licitado, está em execução pela empresa Único Engenharia, que, salvo engano, ela veio de Cuiabá. Então, a gente está acompanhando a parte da rede, né? Que é a rede adutora que vai trazer de água. Falta somente um trecho de 700 metros, que envolve a questão da Via Brasil ali, que vai estar cruzando, né, o anel viário, né? Naqueles pontos lá. Para estar chegando na lagoa de... Perfeito. Então, todo o trecho, tirando esses 700 metros que envolve a Via Brasil e a faixa de domínio ali, já foram executados. Isso da parte da adutora. A parte da construção civil da obra, a gente tem acompanhado. Estão fazendo as concretagens da Casa de Máquinas, que é a Casa de Bombeamento, né? Que é a principal obra de construção civil, que realmente já foi veiculado, né, as imagens pela Prefeitura Municipal. Então, as concretagens estão ocorrendo. Então, a gente tem acompanhado isso nesse teor total entre a obra da adutora e a parte da construção civil. A última mensagem vinculada pelo SAMAI, salvo engano, na semana passada, a gente chega num percentual de execução de 60%. 60%. De 60%. Então a gente sabe que, de fato, esse ano é um ano crítico, né, em relação à questão das chuvas. Eu participo como vereador do Comitê da Bacia do Seputuba, que envolve toda a Bacia do Alto Paraguai também. E a Bacia do Alto Paraguai, através do governo estadual, da Defesa Civil do Estado, já decretou, né, de certo modo, um estágio de atenção em toda esta bacia. Então, eu estive nesse sábado e domingo na Estância Amazonas e, de fato, em conversa com as pessoas que ali transitam, acompanham, né, falam que, de fato, o nível do Seputuba este ano realmente está mais baixo que os últimos anos, né? Então, a gente está acompanhando agora o nível das reservas e acompanhando, de fato, essa celeridade por parte dessas obras, né? Para que a gente venha finalizar, né? Foi estendido o contrato, foi feito um aditivo de prazo, que a gente esteve acompanhando. As obras eram para finalizar, salvo engano, acho que agora em julho. Foi feito um aditivo de prazo, acho, salvo engano, de mais 2 meses também. Então a gente está acompanhando para ver se de fato vão se cumprir esse prazo, para que a gente tenha essa garantia aí do abastecimento de água. Há alguma fala do Executivo, um diálogo com o Poder Legislativo na questão de soltar algum decreto para racionamento, ou por enquanto até não se fala? Até o momento não foi conversado nada. O Executivo não se conversou com Até o momento não foi conversado nada nesse sentido, né? De fato, do que envolve a questão de abastecimento de água. Então a gente tem monitorado, né, a questão das represas, o avanço dessas obras, mas de fato é uma conversa institucional, né, em relação a racionamento, a qualquer coisa nesse assunto, não iniciou, não tem nada nesse momento. O município vai ter que se manifestar, porque estamos no mês de julho, né? Não tem chuva, não choveu, parece que não vai chover. E o município vai ter que manifestar para a população ter ciência do que vai acontecer. Eu tive meu filho esse ano, Conrado, nasceu dia 6 de abril. E eu me recordo que desde lá não teve nenhuma precipitação, né? Então, de fato, a gente está num período muito seco. A gente sabe que esse período se alonga ainda por mais alguns meses, né?
Então a gente passou pelo El Niño, agora nesse momento a gente está num estado de transição entre o El Niño e o Laninha, né? Então, de fato, que vem se transformando o meio ambiente, né? Sim, então, sem dúvida, Tangará. Em conversa com alguns amigos do setor do agronegócios, né? De fato, eles acreditam que essa chuva tende a tardar um pouquinho. Então, a gente vai ter que estar monitorando, né? Da mesma forma que foi ano passado, né? Ano passado as chuvas vieram muito tarde, né? As chuvas iniciaram lá por novembro, né? Então, a gente passou por um período crítico ali, né? Naquele momento de acompanhamento, naquele sentido, mas conseguiu avançar. Então, a gente vai estar monitorando também esse ano, por mais que é um ano eleitoral, né? Então, de fato, a gente tem que garantir esse abastecimento. Vereador, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto mais tangente a questões eleitorais no ano 2024, mas antes um pouquinho, eu quero lembrar que Tangará da Serra, com 3 anos e meio, a Câmara Municipal ela participa nesse teor, o governo liberou alguns projetos para que houvesse casas populares, habitação para Tangará da Serra, como a gente está vendo em algumas cidades, até já inaugurando algumas habitações. Tangará da Serra não avançou nessa questão de habitação. A Câmara Municipal acompanhou e o que aconteceu, o que houve da parte do Executivo que o vereador acompanhou, que não ocorreu, que eu me lembro acompanhando, nenhuma residência não foi construída em Tangará da Serra nesse Perfeito. período. Então, no ano ainda, salvo 2021, final de 2021, 2022, através do MTPAR, do Ener Santos, lançou um programa do governo estadual chamado Ser Habitacional. Correto. Onde o governo estadual estaria ajudando num subsídio por residência de R$15 mil. Naquele momento, o Executivo e o Legislativo entenderam de fato essa proposta e a gente pegou 4 áreas do município, que eram áreas de equipamentos públicos institucionais que não se fazia uso, onde a gente desafetou e fez a doação para que o governo estadual pudesse fazer a construção aqui de 528 apartamentos. Então era uma área na região do Monte Líbano, no San Diego ali, uma área no Morado do Sol, uma área no Valência e uma área no Buritis 2. 4 áreas. 4 áreas que totalizariam 500 e poucos apartamentos. Correto. 128 em cada área, mais ou menos, nesse sentido. Correto. Então, depois disso, a gente aprovou a doação dessas áreas. O Executivo realizou a licitação para credenciamento dos projetos e execução. E naquele momento iniciou uma empresa privada, ganhou aquela licitação. E aí essa empresa que realiza e toca esse projeto para frente, junto com a Caixa. Então, a última cobrança que eu tive na Secretaria de Planejamento, esses projetos, alguns deles, a primeira etapa, salvo engano no Buritis 2, já tinha sido aprovado e estava nesse consenso da Caixa. Então, o município fez a doação, licitou e a empresa que fazia a questão junto com a Caixa, que é a representante do governo federal nesse programa. Certo. Então, esses apartamentos devem acontecer, de fato, é um período longo, né? Enquanto a gente vê algumas outras cidades já entregando e a gente não iniciou ainda nesse sentido. Um outro contexto que também foi aprovado esse ano agora é que numa outra área privada, particular, uma construtora local conseguiu realizar a aprovação também de um outro projeto habitacional, esse faixa 1 do governo federal, onde a gente também aprovou a aprovação deste projeto, que são todas torres, né, verticais, não são casas, são apartamentos populares. Então a gente aprovou e também está aguardando esse encaminhar, onde essa empresa tem 6 meses para apresentar para o governo federal todos os projetos, matrículas da área para que possa avançar. Então a gente tem aí, somando esses 2 complexos, 528 apartamentos de um lado, mais 328, possivelmente 390 do outro. Então quase totalizando 1.000 apartamentos, né? Que estão na iminência no gatilho de acontecer. A gente tem cobrado isso. Então quando acontecer, vai ser uma quantidade sim considerável, em parceria com o governo do estado através do Ser Habitação e o subsídio do governo federal, né? Então as pessoas vão estar comprando o apartamento. É importante também citar claro isso. Então vai ter todo um credenciamento, pessoas do CAD único, né? Sim, onde o município entra com o valor do terreno e o Ser Habitacional com o valor de entrada de 15 mil, praticamente zero a entrada dessas pessoas, né? Então nós vamos acabar pagando uma parcela, mas um valor mais baixo. Agora a entrada, de fato, acredito que não tenha nesses imóveis devido à ajuda do município e à ajuda do governo estadual. Maravilha, maravilha. E também na Câmara Municipal tramitando, faz parte de todo esse contexto que a gente está falando, o plano diretor, que é uma peça extremamente importante para o município de Tangará da Serra, também para destravar muitas coisas e para até pensar num futuro, né? Desde 2015 não se fala não se reformula, né? Não faz uma atualização. E esse projeto chegou na Câmara Municipal e o vereador Eduardo era um dos relator do plano diretor, tá por dentro, fazendo, trabalhando.
Está praticamente finalizado para o parlamento esse projeto? Vamos lá, Luiz. Eu sou relator hoje das 2 principais comissões da casa. O senhor já esteve lá como vereador, sabe que todo e qualquer projeto que venha tramitar na casa, ele tem que passar pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e Eficácia Legislativa, que durante 10 anos foi o relator Rogério Silva, que fez um trabalho exemplar. E o Rogério, neste ano, ele acabou passando essa relatoria para mim. Certo. Então, eu estou como presidente, relator dessa comissão e relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, todo e qualquer projeto que entra na casa, seja ele de superávit, a gente dá esses 2 pareceres, né? Então, a gente acompanha através da comissão. E no plano diretor não é diferente. Então, o plano diretor vem sendo discutido desde 2023, né? Até chegar na Câmara, ele passou por 13 audiências públicas, Luiz. De fato, ainda uma baixa participação popular, isso precisa ser citado, né? Por mais que ele dá o nosso norte de desenvolvimento, eu falo que é o principal instrumento de políticas públicas que a gente tem para saber de fato a Tangará que eu quero. Ali tá falando qual a Tangará que eu quero, que é o plano diretor. A gente vê que tem uma baixa participação popular. Então eu participei aí dessas 13 audiências públicas, de quase todas elas, e a gente viu sempre as mesmas pessoas, poucas pessoas discutindo, trazendo apontamentos. Por quê, Luiz? Ali estão todos os eixos de desenvolvimento do nosso município. Então tem a parte de expansão, tem a parte de lazer, tem educação, tem saúde, tem a parte da terceira idade. Todos os eixos de desenvolvimento, setor do agropecuária, abastecimento de saneamento básico, drenagem, todo esse contexto está ali disposto. E aí a gente vê uma baixa participação para a gente de fato entender o que é prioridade, Luiz. Eu lembro que eu participei numa audiência pública onde era nos colégios que as crianças, né? Então era perguntado, o que vocês querem, crianças? O que de fato vocês imaginam para elas trazer? E depois à noite num colégio, no 29, eu participei de uma audiência, mesma pergunta, o que vocês veem de Tangará? O que vocês querem para Tangará? Então a partir disso, foi formatado após essas 13 audiências públicas, o projeto do plano diretor que foi enviado à Câmara. Quando ele chega na Câmara, ainda a gente passa por maior maturidade, né? Para a gente estar discutindo e vendo. Então, de imediato, a gente apontou algumas questões que eram inconstitucionais. Então, foi protocolado um projeto substitutivo na semana passada. Então, foi pedido vistas novamente. E nessa terça-feira, a gente teve a primeira votação do plano diretor, a qual foi aprovado por unanimidade. Agora, na última sessão legislativa, que é no dia 16 de julho, a gente vai fazer essa última sessão para aprovação. E o plano diretor, de fato, então, ele trouxe esse norte de desenvolvimento para Tangará. E principalmente alguma correção grave de alguns itens, que daí sim envolve principalmente a parte da construção civil, que é da parte de zoneamento, né? Então, cada bairro, cada setor tem um zoneamento, né? Então, a zona de adensamento primário, onde realmente o comércio é mais forte, uma zona de adensamento secundário, onde o setor residencial aí sim é mais forte, tem a zona industrial, tem a zona de serviço, tem a zona de horto e granjeiro. Então, a gente tinha algumas questões ainda relacionadas, principalmente a questão dos zoneamentos ambientais, que não tinham sido revistos no último plano diretor, que estava num processo de mudança. Vou dar um exemplo. Tem um empreendimento para acontecer naquela rua lateral do bosque, que antigamente era uma rua de terra, onde era o bosque lá. Depois de formatado aquilo lá ainda estava com um zoneamento de uma área ambiental, por mais que ela não tinha essa característica mais ambiental. Então tem um empreendimento vertical para acontecer ali, de uma torre com 8 andares, um empreendimento lindo que já foi apresentado na CEPLAN, foi apresentado já para nós, algumas pessoas, do ponto de vista de empreendimentos imobiliários, que não podia ser aprovado porque estava nesse zonamento ambiental. E agora houve, vai haver de fato essa correção, aonde vai poder ser construído ali, né? Então, de fato, esse plano diretor ele vem corrigir algumas distorções nessa questão, e aí a gente aponta esse norte de desenvolvimento, né? E aí as principais mudanças que a gente vê ocorrer, que também envolve essa área que a gente atua, é na parte da verticalização, Luiz. Então, nesse ponto de vista... Avançou bastante na verticalização? Muito, muito. A gente vê ainda que... E aí, de fato, a gente... Bem tímido nesta área, né? Isso até quando eu me candidatei, eu não tinha essa visão ainda, né? A gente via muito poucos edifícios, mas por que tinha poucos, né? A gente acha uma questão mais cultural. Mas, de fato, quando eu comecei agora a estudar e a empreender mais, a gente tem 2 grandes travas do ponto de vista desses empreendimentos verticais. Certo. São os prédios. Primeira trava, nossos coeficientes de aproveitamento do terreno são muito baixos. Então hoje você tinha um terreno que o seu coeficiente era muito baixo. Então você não conseguia expandir. E quando você expandir, que o plano diretor dava essa condição, você caía num instrumento chamado outorga onerosa, que você podia comprar o direito de construir a mais, de aumentar o seu potencial construtivo de terreno. Exemplo,
na zona de licenciamento primário, que é aqui na região central, se eu pegasse um terreno natural aqui de Tangará, 15 por 30, que é o 450 metros, sim. Eu poderia construir 3 vezes 450 metros. Então eu poderia construir 1.350 metros quadrados. E se eu quisesse ampliar até 5 vezes o tamanho do terreno, eu tinha que pagar essa outorga onerosa, que era muito cara, que inviabilizava geral, certo? Agora não. Então a gente teve em Sorriso ali, o Ademir Anibale, vereador, também me acompanhou, aonde a gente viu que em Sorriso, em Sinop, após algumas mudanças de diretriz, verticalizou muito. Em Sorriso, junto com o secretário Ednilson, lá da cidade, a qual agradeço aí que esteve nos recepcionando, eles fizeram uma revisão, não no plano diretor, mas na lei de zoneamento e parcelamento deles, onde eles colocaram os coeficientes mais atrativos para o setor da construção civil, e lá eles conseguiram verticalizar. Então, em Sorriso, nesse momento, tem 128 alvarás emitidos para edifícios verticais. 128 já? 128, considerando a partir de 2 pisos. Não todos estão em construção, sim. Mas estão já aprovados nesse sentido. Então, alguns iniciando, outros vão aguardar mais um período, mas verticalizou de fato. Mudou esse contexto. E a gente trouxe para Tangará, e a gente fez uma conversa com o Executivo Municipal, que foi muito receptiva essa ideia. Quero agradecer ao secretário Adão Leite, de Planejamento, prefeito, aonde ele trouxe essa receptividade e, de fato, entendeu que a gente tem que verticalizar Tangará da Serra, e esse é um instrumento. Então, agora teve uma mudança do projeto de lei original para o projeto de lei substitutivo, nessa tabela que envolve os coeficientes de aproveitamento. Então, também de primeira mão aqui no programa Tangará que eu quero. Que maravilha. Toda a região central, ali da Rua 19, até na Rua 5, 6A, que agora é a nossa zona de licenciamento primário, o que antes era o coeficiente básico de 3, que eu falei há pouco, sim. Passa a ser 5, que já era o máximo anterior. Então agora o nosso básico é 5 e o nosso máximo passa a ser 8. Numa outorga onerosa, que vai ser muito branda, feita numa legislação específica, para não travar mesmo, Luiz. Entendeu? Então isso, cara, permite de fato a gente verticalizar Tangará. Então todo e qualquer terreno agora passa a ter um potencial construtivo para verticalização muito interessante, que antes a gente não conseguia. E nas zonas mais afastadas também melhorou muito. O que era antes um potencial construtivo de 2 passa a ser 4, e o que era 4 o mínimo passa a ser 4, que antes não tinha nem... Era 2, era 2. Agora passa a ser 4. E o máximo, que era 4, passa a ser 7. Então a gente conseguiu aumentar muito esses potenciais construtivos. Fico bem feliz também, é um outro momento que a gente fala que é muito gratificante a gente saber que a gente ajudou nessa discussão do plano diretor, Luiz. E eu vou poder olhar daqui 15, 20 anos e falar que Tangará verticalizou. E isso foi um papel fundamental da Câmara Municipal e em especial do vereador Eduardo, que correram atrás para fazer essas mudanças. A gente se aprofundando muito nessa discussão, né? Sabe? Eu tenho discutido o plano diretor há cerca de 1 ano já, Luiz, e tenho acompanhado. Porque de repente, se vocês não têm essa visão, o próprio executivo ficaria, de repente, não tinha então, essa... Então, assim, e é muito importante, a gente fala tanto dessa região da 163, né? Lucas, Sinop, Sorriso, Lucas, Sinop, Sorriso, Nova Mutum também está entrando nessa questão. Só que, de fato, a gente não vai conversar muitas vezes com esse pessoal, ninguém sabe por que eles estão desenvolvendo, a gente fica só daqui olhando, né? Perfeito, a gente vive numa bolha, né? Então, assim, a primeira legislação que a gente fez essa comparação e avançou da mesma forma foi o Programa de Desenvolvimento Econômico, chamado PRODEC. Onde no PRODEC, que vai ser amanhã, o leilão dos terrenos, a gente se tornou, junto com Nova Mutum, uma das melhores cidades para prospectar e investir do setor industriário. Porque a gente fez uma legislação tão usada contra deles, que já tinham lá, em termos de incentivos fiscais e benefícios fiscais. E isso já trouxe resultado. Coisa que não tinha também em Tangará da Serra. Tinha uma legislação, mas de fato não ousada, né? A gente não conseguia ser atraente. A gente fala assim, eu ainda sou novo, me julga assim, mas a gente fala que quando o pessoal chegava em Tangará antigamente, chegava no Mato Grosso, o pessoal olhava as cidades e Tangará de fato era polo de tudo. Exatamente, quero investir, vai pra Tangará. Então naturalmente já era Chegava em Tangará, via que agora mudou o contexto, mas agora todas as cidades são atraentes do ponto de vista logístico, principalmente do ponto de vista de investimento. A cidade da 163. Então a gente tem que pegar assim, quais legislações eles têm de incentivos e benefícios fiscais? Eles têm uma lá. Cara, a gente tem que ser mais ousado que eles. Oferecer mais ainda. E a gente fez isso nessa legislação do desenvolvimento econômico, chamado PRODEC. E a gente fez essa mesma leitura agora no plano diretor. Então, o que Sorriso tem para verticalizar? Tem isso.
E o nosso, de fato, ficou melhor para verticalizar. Por quê, Luiz? Lá, eles fizeram igual o nosso plano diretor antigo. Lá é somente algumas ruas e avenidas que pode, de fato, ter essas verticalização, onde eles limitam o número de andares lá. E a gente não limita aqui. Aqui, se o cidadão quiser fazer de 50 andares aí, ele fica à vontade. Pode fazer outro trend center, pode fazer um empreendimento mais alto. Rondonópolis está fazendo os mais altos da América do Sul. Não limitou, né? Não limitou. Lá limitava. Então eu falo que Tangará... Ainda está limitado lá, que Tangará da Serra já veio com essa inovação. Perfeito. Então eu falo, agora, com a aprovação do plano diretor na próxima terça-feira, eu falo sem sombra de dúvidas, Tangará passa a ser uma das melhores cidades do Mato Grosso para verticalizar. Isto precisa ser... E a gente tem que explorar esse potencial construtivo, principalmente quando a gente envolve essa trava dos loteamentos. Olha o vazio urbano que a gente tem, Luiz. Não, é muito grande. É muito grande. A gente tem um vazio urbano na nossa região central muito grande. A gente vê grandes travas de mobilidades nesses vazios urbanos ainda. Então agora eu espero que, de fato, a gente consiga trazer empreendedores, que a gente motive nossos empreendedores locais também a movimentar essa cadeia da construção civil, da parte da verticalização. E isso também vem a alavancar essa questão social, né, dos empreendimentos habitacionais sociais, que também vão ser parte, né, também vai ser a parte andamento, mas a passo é tartaruga, e também vão tá ser verticalizados, né, nesses coeficientes, que permite também desenvolver maiores empreendimentos, conseguindo ter um menor preço, né? Para ser mais vantajoso a população que venha ser beneficiada com esse apartamento. Que você pega, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aí a região, o último loteamento do Barcelona, do Madrid. Se você faz conjunto habitacional com prédios, aí, com torres, olha o que você vai ganhar de espaço e o número de pessoas que você vai atender. Porque você, para fazer casa aí, haja terreno para fazer casa. E eu acho que não é mais esse movimento, sabe, Luiz? Não, né? Eu, como engenheiro, vejo que a gente não tem que realmente... O Barcelona, Morada do Sol, todos esses empreendimentos foram necessários, que avançaram, mas de fato agora, que já levou uma infraestrutura, que já tem colégio, já tem creche, já tem pós-saúde, a gente tem que aproveitar esses empreendimentos e verticalizar no fator social. Sem dúvida. Então é muito mais importante que a gente verticalize lá na região da Esmeralda, do San Diego, do Monte Líbano, que tem grandes áreas lá, que já tem todos os equipamentos públicos. Sim. Lá tem creche, lá tem posto-saúde, lá tem transporte público. Então vamos verticalizar lá, Luiz, que está perto do emprego dos frigoríficos. Certo? O município precisa avançar. Do Barcelona, do Valência, que tem grandes colégios, tem uma estrutura formada já, vamos verticalizar ali. Correto. Então, de fato, agora, inclusive com o plano diretor, aumentando os coeficientes, dá para fazer isso até nos projetos sociais. Né? A gente pode ampliar ainda mais esses empreendimentos sociais. E eu espero que de fato aconteça isso, sabe? Porque a gente está dignidade, Luiz, essas pessoas já estão no ambiente inserido urbano, sabe? Já tem todos os componentes públicos que a pessoa precisa, vai estar ali. Então ele senão o pessoal tem uma segregação que acontece e que não deve existir. Então a gente não tem que segregar. A gente tem que incluir, principalmente onde já tem esses equipamentos públicos urbanos, que é creche, hospital, escola, parque, tudo que a pessoa junto, já tá... transporte público, para que de fato seja nesse sentido, né? Maravilha, maravilha. Vereador, este ano é um ano importante para a cidade de Tangará da Serra, na Tangará que eu quero, um ano eleitoral, onde vai eleger os 14 vereadores da Câmara Municipal, vice-prefeito e prefeito da nossa cidade. O vereador veio muito bem em 2020, né? O segundo mais votado por apenas 5 votos, aí ficou em segundo lugar. E agora, 2024, qual é o projeto do vereador Eduardo Sanches? Perfeito. Então, eu fui eleito no PSL, que era o Partido Social Liberal. Nesse do caminho, em 2022, eu busquei uma pré-candidatura a deputado federal, ao qual migrei de partido para o Republicanos. E agora, após essa eleição de 2022, eu entendi de fato que meu posicionamento é de direita. Então, eu tenho que estar num partido que de fato me represente muito fielmente. Eu recebi o convite ainda da nossa deputada Amália Barros, naquele momento que ela foi eleita deputada federal aqui por Campo Novo, mas estava na nossa região, inserida naquele sentido. Fazendo um bom trabalho, né? Fazendo um ótimo trabalho, revelação, sabe? Trouxe ar para umas bandeiras que não eram vistas. Uma inovação na política. Então ela reviveu essas bandeiras que estavam sendo esquecidas, as pessoas que estavam ocultas. Ela trouxe nesse contexto e as pessoas começaram a enxergar, principalmente no caso das deficientes, o autismo e tudo mais. Então ela me convidou e eu migrei ao Partido Liberal. Então, nesse momento, eu estou no Partido Liberal, que é o PL, sou um soldado do partido. O Partido Liberal ainda está vendo a sua composição, a sua forma nesse sentido, mas eu sou um soldado e, de fato, que estiver disposto ali para estar conduzindo, eu vou estar participando, vou estar um soldado. Então, a gente vem nesse sentido de fortalecimento desse grupo
porque eu entendo que a gente tem que oxigenar também, Luiz. Sim, sem dúvida. Eu quero participar de um grupo que eu consiga levantar novos Eduardos. Eu acho que a gente precisa... As novas lideranças para surgirem, né? Não ficar, como tem alguns lá na Câmara, tá com 50, 60 anos, não dá oportunidade para outras pessoas, Eu acho que a gente tem que oxigenar, a gente tem que trazer nossas pessoas. Eu falo para meus colegas, sabe? Principalmente o pessoal da atividade liberal, sabe? Gente, vamos lá. Eu participei de um ciclo agora, que eu vou encerrar nessa legislatura como vereador. Vamos levantar novas pessoas. A gente precisa trazer essas pessoas para, de fato, para a política, sabe, Luiz? Parece que afastou todo mundo. Tá, afastando. E as pessoas não entenderam que tudo passa por política. Você pode não gostar do A, não pode gostar do B. Sim. Mas o que, de fato, vai movimentar a sua transformação social e o contexto é a política. Nós vamos diminuir agora, nesta eleição, mais de 100 candidatos a vereador. No dia 16 de agosto, quando for iniciar a campanha, menos 100 candidatos, menos 100 cabeças pensantes para ajudar o desenvolvimento da Tangará da Serra. De fato, as pessoas estão se afastando. Teve as mudanças nas eleitorais, né? Então antes cada partido concorria com cerca de 21 ou 24 candidatos. Agora é número de vagas mais um. Então, de fato, vai reduzir o número de candidatos e a gente tem que realmente ver pessoas que contribuam, que venham ajudar o nosso município, né, Luiz? Porque a gente está num processo de transformação, né? E a gente tem que aproveitar esse bom momento do Estado que tem vivido, né? O Mato Grosso é o maior estado em potencial hoje da nossa unidade federativa. Então a gente tem que aproveitar esse momento nessa questão. Então estou no PL, sou um soldado do partido, as coisas devem definir e acontecerem no prazo de 20 de julho a 5 de agosto, que são as convenções. Correto. Então, dia 5 de agosto é o último dia das convenções partidárias e aí, de fato, a gente vai saber qual cargo a gente vai estar ocupando. Dificilmente o Partido Liberal, que é o PL, ele vem com um projeto para o Poder Executivo, porque está fazendo parte da base hoje do prefeito então, Wander. A Amália, ainda em vida, ela esteve aqui em Tangará da Serra e ela fez esse compromisso junto com a administração atual, com o Wander, do PL estar caminhando junto na administração, nessa dobradinha. Certo. Então, o PL, neste momento, indica o vice do Wander, né? Correto. Então, nessa composição aí, e por isso que a gente é um soldado do partido, né? Então, o PL vai caminhar, sim, junto com o Wander, né? Nessa composição. Então, está sendo isso conversado e liderado pelo nosso presidente estadual, Ananias, né? Correto. Do PL. Correto. Então, ele vem fazendo essas conversas, vem liderando esse processo, que de fato vai culminar do dia 20 de julho a 5 de agosto nessa definição. E o PL vai nomear o quê? 3 nomes do PL? Vai uma lista? Como que vai ser a definição? Perfeito. O contexto que a gente tem buscado e conversado junto com o partido, e tinha esse combinado lá atrás, né, nessa definição, que o partido ia indicar 3 nomes, né? E o Wander faria a definição junto com o seu grupo político desse nome para compor a vice. E o partido vem integrar também com a chapa de vereadores, né? Maravilha. Então a gente está aguardando essas definições aí para a gente estar podendo avançar. Se porventura o nome do vereador Eduardo Sanches estiver nessa lista tríplice, né? E de repente, por um motivo ou outro, o maçom fala: eu vou escolher o A, não vou escolher o vereador. O vereador Eduardo vem para a reeleição ou só vai compor o Luiz, grupo? Possivelmente não. Eu entendo que a política é cíclica. Certo. E eu acho que a gente desempenhou um papel importante neste momento. Então, eu, Eduardo Sanches, não busco uma reeleição de vereador nesse sentido. E eu entendo que eu, estando na sociedade civil organizada, junto às entidades, clubes de serviço, que realmente foi o meu público que me aproximou e que eu tenho essa paixão por servir, sabe? E, acima de tudo, ser servidor público como vereador, mas servir a sociedade de forma assim. Sem dúvida. Então, eu entendo que a gente dá para oxigenar. Nesse sentido, eu abro uma vaga na Câmara Municipal, né? Para que novas pessoas possam vir e se levantar. Então, não busca essa reeleição nesse contexto. Então, a gente está aguardando, de fato, essa definição dessa lista tríplice, assim denominada, né? Onde, possivelmente, o nome deve integrar um desses 3 nomes nessa questão. Vamos estar aguardando a definição para ir tomada de decisão. Mas eu, Eduardo, não tenho motivação, isso posso deixar bem claro por isso nesse momento, de vir uma reeleição, porque eu acho que já fiz minha contribuição neste momento, Luiz. E saio de cabeça erguida por saber, de fato, que o principal instrumento de políticas públicas, que as leis que precisavam ser revigoradas, repensadas, a gente avançou muito. Então, eu acho que já deu uma contribuição de forma muito gratificante para a Tangará da Serra, que a gente vai ver olhos dela daqui 5, 10 ou 15 anos. Né? Então, fazendo um fechamento desses 3 anos e meio, o vereador Eduardo faz uma leitura panorâmica da sua atuação no Parlamento Municipal, por ser o primeiro mandato, né? Uma participação muito efetiva e muito eficaz
para a população de Tangará da Serra, devido a tudo isso que foi falado, acompanhando desde o início, né, pegando ali o manejo, foi fundamental. A avaliação que o vereador faz é positiva do mandato. Muito, Luiz. Isso que me torna ter essa maturidade de poder abrir esse espaço para novas pessoas estarem ocupando, porque de fato eu senti que eu vou fechar esse ciclo que eu me propus de forma muito clara e objetiva na campanha. Então, acho que esse ponto de vista das atualizações dessas leis municipais, de todo o contexto que envolve, de fato, mais uma vez, a Tangará que eu quero, então, acho que eu contribuí muito nessa questão. Então, saio extremamente gratificante, feliz nesse sentido, por falar, cara, a gente enxergou essa Tangará, Luiz, e a gente deu a contribuição, de fato, para ela ser a Tangará que eu imagino, a Tangará que eu busco, sabe? Então, excelente. Eu acho que a gente tem que ir liberando esses espaços, sabe? Levantar novas lideranças, porque eu tenho uma formação como engenheiro civil, então trouxe um olhar mais técnico da parte da construção civil, numa reformulação. Agora, quem sabe, possa vir outras áreas, né? Que a Câmara é multidisciplinar e ela tem que ser assim, né? Então tem que ter todas as áreas. Então eu espero que, de fato, se levante pessoas que venham ocupar esse espaço e que também possam contribuir muito. E, mais uma vez, nosso espírito, o que eu vejo, o que eu tenho de proposta é realmente servi-los. Então, eu seja ele na Câmara Municipal, seja no Executivo Municipal, seja na sociedade civil aqui fora, eu sempre vou estar servindo, porque eu tenho isso de essência e eu tenho isso de propósito, de realmente poder transformar. E é isso que eu enxergo. Agora eu tive meu primeiro filho, o Conrado, que está com 3 meses, obrigado. E de fato é assim, qual cidade eu quero pro meu filho? Eduardo Júnior? O Conrado Piva Santos, nome forte. E de fato é isso, Luiz. Qual cidade eu quero pro Conrado? Qual a visão de cidade que eu quero pro meu filho? Entende? Então eu acho que assim, a gente deu essa contribuição e agora a gente está aqui, que o plano diretor só é um dos instrumentos, mas a gente tem inúmeras legislações para esses próximos 6 meses revigorar, que tem que dar tempo de a gente entregar nessa legislatura ainda. E aí eu saio de cabeça erguida, com a bandeira de fato cumprida. Minha última promessa de campanha vai se encerrar no último dia, Luiz, que era a questão que eu renunciei à verba indenizatória, né? Então essa ainda tem que esperar ainda para cumprir, mas essa vai encerrar dia 31 de dezembro de 2024. E aí, de fato, a gente cumpre nosso checklist de mandato que a gente propôs lá atrás e de forma muito gratificante. Maravilha. E aí, nesse fechamento, com a avaliação positiva da atuação do vereador Eduardo na Câmara Municipal, a pergunta é, e o Poder Executivo? Qual a avaliação que o vereador faz para o chefe do Poder Executivo, Wander Masson, e com a sua equipe, né? Perfeito. Então, são poderes harmônicos, né, Luiz? São independentes, mas são harmônicos, que andam em sua totalidade num caminho unilateral de desenvolvimento. Correto. Eu entendo que no momento inicial teve algumas dificuldades, justamente numa troca de gestão, nesse sentido, mas agora a gente vê de forma muito satisfatória que Tangará tem avançado, principalmente no setor de infraestrutura, né? Então, através do governo do estado, em parceria, né, o governo Mauro Mendes vem prestando um excelente trabalho, trazendo recurso. A gente avançou muito na questão do hospital regional, que era uma dor de anos, que o governo nos ajudou. Estamos avançando muito na parte de infraestrutura, em termos de recapeamento, micro-revestimento, as parcerias do MT Iluminado, as doações das lâmpadas de LED, né? Então o município fez agora seu papel de casa em termos de legislação, junto com o plano diretor, e eu acho que abre um espaço ainda maior de desenvolvimento, porque foi aprovado ano passado um grande pacote de obras que ainda está para ser realizado, que são as obras dos convênios através do BNDES. Certo. Então ali a gente aprovou um convênio de 55 milhões para o município avançar em diversas obras de infraestrutura. E a saúde financeira do nosso município mudou muito desde o início da legislatura. Então quando a gente iniciou lá em 2020, nosso orçamento anual era de 350 milhões. A gente vai finalizar com a peça aprovada do ano que vem, Luiz, em 750 praticamente. Então, olha que a gente dobrou o orçamento em 3 anos e meio. Orçamento. Então, acho que assim, agora Tangará está de fato nos trilhos de desenvolvimento para que a gente possa dar celeridade nesse vagão que é de desenvolvimento de Tangará da Serra nessa questão. Maravilha. E agora, fazer o fechamento, nós teríamos alguns outros assuntos, mas em um futuro breve o vereador vai retornar ao nosso Tangará, que eu quero. Qual a Tangará o Eduardo deseja para o futuro? Luiz, eu quero a Tangará que de fato as crianças tenham espaço, que a gente de fato consiga desenvolver economicamente, trazer a liberdade do empreendedorismo para todo e qualquer cidadão. Porque eu falo que o verdadeiro benefício social, o incentivo social é o trabalho. Certo. É o trabalho que edifica, é o trabalho que faz com que a gente prospere. E nada melhor para a gente prosperar do que as facilidades e simplificações do poder público. Eu tenho isso muito claro. O poder público, só de não atrapalhar, ele já está ajudando todo mundo que está aqui fora.
Então, de fato, é essa Tangará que eu quero, a Tangará da simplificação, mas que tem esse olhar de visão para um cenário de desenvolvimento do Mato Grosso muito grande, né? E que a gente acompanhe esse desenvolvimento que vem acontecendo. Então, que a gente consiga aproveitar o melhor do nosso estado neste momento que a gente está passando e traga esses investimentos para cá e que a gente desenvolva aí e que as pessoas tenham condições aqui. Eu saí para estudar porque naquele momento não tinha um curso de engenharia aqui ainda formado, mas que as pessoas possam fazer aqui, que a gente traga medicina para Tangará, que a gente traga outros cursos e todo esse ciclo de formação social fique aqui em Tangará para que a gente possa avançar. Maravilha, queremos agradecer a presença do nobre vereador Eduardo Sanches no nosso canal Tangará que eu quero. Eu que agradeço, Luiz, passa rápido, né? E é importante, a gente fica muito feliz cada vez que a gente tem a oportunidade de trazer com muita transparência o nosso mandato, que a gente acredita, que a gente pensa, é gratificante. Maravilha. Você que ficou conectado com a gente aí, a gente agradece, deixa o seu like, inscreva no nosso canal, a Tangará que eu quero e até a próxima. Até.